Fala, nação tricolor, hoje é dia de mais uma edição do Tudo em Paz e eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Tá tudo em paz mesmo, né, presidente? Parabéns, que classificação histórica. A gente tá aqui logo depois aí de uma classificação na Copa do Brasil. Um sorriso, ó, de orelha a orelha, ó. Tri, vitória, faz o pix, cheio de frasezinha. Feliz demais, muito bom. Agradecer a Deus por tudo isso, nosso torcedor em êxtase, né? Hoje andando na cidade, em todos os locais, gente com camisa do Fortaleza. E o legal é que você vê as diversas camisas do clube, né? É a do basquete, é a tríplice, é a centenário, é a glória é mais antiga, a glória é mais nova, a Expedito Celeiro, né? Luar e Sertão, sensacional. Pessoal com orgulho de estar vestindo a nossa camisa, com um sorriso no rosto. E é para isso que a gente trabalha. É para isso que a gente trabalha, é para dar alegria e orgulho ao nosso torcedor. Bom, e aí por falar exatamente aí nesse trabalho que está sendo feito, né? O Breno Oliveira pergunta o seguinte. Primeiro ele diz: presidente, parabéns pela classificação. O dinheiro da premiação já tem destino certo, como contratações pontuais, investimento em infraestrutura? Olha, é legal essa pergunta do Breno. Primeiro que assim, quando anuncia, né? 2.700.000, aí pensa assim, vai entrar 2.700.000 na conta do Fortaleza. Não é bem assim. Você tira de cara aí 10% dos impostos e direitos de arena. Então você diminui 270 mil aí. Da parte que fica, né, menos 270 mil, tem uma premiação para os jogadores. Nada mais justo. Eu adoro pagar premiação aos jogadores, porque você só paga premiação quando está ganhando. Isso. Então tem a premiação dos jogadores e fica uma diferença para o clube. Essa diferença é usada no custeio, no dia a dia. A gente, infelizmente, teve muitas perdas com a pandemia, principalmente no plano de sócio-torcedor, né? Reduziu muito, então essas receitas que têm vindo de Copa do Brasil, elas estão nos ajudando no dia a dia, no custeio do clube, e são muito bem-vindas. E essa passagem de fase, tem muita coisa que vale mais do que o dinheiro, né? Porque passar do nosso rival é importantíssimo, é um jogo histórico, talvez o principal duelo da história do futebol cearense foi vencido pelo Fortaleza, né? E também no ranking da CBF, é uma fase a mais que a gente passa ali na Copa do Brasil para terminar o ano no ranking melhor. Então vale muita coisa, mas o dinheiro, como o Breno perguntou, parte de premiação e parte vai ser para o custeio, para o dia a dia. E dentro do custeio também está, logicamente, a busca por contratação, que é natural, a qualificação do elenco para o restante da temporada. Pronto, essa aí é uma pergunta, né, que o pessoal faz muito, mas antes tem uma aqui bem interessante, né, da Cíntia Amorim. Ela diz o seguinte: já podemos renovar o contrato do Vojvoda? Cíntia, o Vojvoda, nós temos um contrato com ele que já prevê uma renovação automática para 2022, né? Caso a gente permaneça na Série A, consiga uma colocação na Série A, já prevê uma renovação automática. Então, essa é a ideia. Eu sei que o torcedor fica apreensivo, né? Dobra a multa, aquela coisa, o presidente faz qualquer coisa, e a gente sempre age com aquela tranquilidade, com calma, prevê isso antes, né? Porque o contrato você faz quando a pessoa está vindo. E já previa, sim, uma permanência, um sucesso. E eu acredito muito na sequência desse trabalho. Não vamos sofrer por antecipação, gente. Não tem que, é verdade. Tem que viver esse momento bacana que a gente está aqui com o clube, de vitória, de conquista, de passagem de fase, de tricampeonato. Não sofra por antecipação. Vamos viver cada dia que a diretoria está atenta e olhando aí para todos os detalhes. Bom, aí falando, né, em renovação, né, de contrato, tem uma pergunta aqui que é do Sérgio Cunha. Ele diz o seguinte: presidente, o que dizer sobre possíveis renovações de Felipe Alves, o Felipe, né, e o Matheus Vargas, e também se há chance de comprar o Ederson em definitivo? O Ederson foi um dos jogadores em que o pessoal mais quis saber, mandando pergunta para você, Marcelo. O Felipe Alves, eu lancei um desafio, né? Porque quem torce Fortaleza sabe que aquilo ali é pro Felipe Alves, né? Fique frio, pelo amor de Deus. 2023 camisa, passou de 1.000, tô dependendo de vocês aí, tô esperando por vocês. Viu? Presida, faz isso, faz aquilo. Lancei o desafio, tô aguardando. Felipe e Matheus Vargas são jogadores que interessam, sim, na renovação. A gente já tem conversado com eles, com os representantes, e temos intenção que permaneçam no clube. Acredito que vamos ter essa renovação desses jogadores. A do Felipe está um pouco mais adiantada, mas os dois são jogadores que interessam muito que permaneçam. O Ederson é um jogador emprestado do Corinthians, pertence ao Corinthians, tem um valor de mercado significativo.
né? E no momento a gente ainda não está tratando de uma possível compra porque a gente tem todo o nosso equilíbrio financeiro, né? Você vê aí, renovação com 2, 3 jogadores, é outro que se quer contratar, é o dia a dia do clube. E para a gente comprar mais um jogador, tem a hora para isso. Mas tecnicamente tem nos ajudado muito. Ele está feliz no Fortaleza, tem confidenciado isso aqui no dia a dia, tá bem, né? Tá a autoestima dele lá em cima, né? Porque no próprio Corinthians, que é o clube que pertence a ele, não teve uma sequência tão longa, né? Terminou o ano sem jogar, aqui ele está conseguindo jogar, então naturalmente as coisas vão acontecendo. É um jogador que logicamente a gente quer que permaneça com a gente por mais tempo. Bom, essa pergunta agora é para saber o seguinte: o técnico sinalizou que quer reforços? Caso sim, para quais seriam essas posições? Ele sinalizou desde o começo, né? Quando ele chegou, avaliou o elenco. Agora, muito desses reforços que a gente tem intenção de trazer são jogadores de janela internacional, são jogadores que estão no exterior ou o seu contrato encerrou dentro de um período que não podia se transferir agora. Então, até 1º de agosto é difícil ter sim uma grande novidade, porque a janela internacional só abre em 1º de agosto. As contratações devem vir antes de 1º de agosto. É bom que o cara chegue aqui 2, 3 semanas antes para se ambientar, né, para se aclimatar, para entender o método de trabalho. Mas eu não queria falar em posições. Não queria porque aí é questão de estratégia mesmo, de negociação, né, e a gente vai qualificar o elenco. O elenco é bom, é numeroso, não está faltando jogador em nenhuma posição, mas a gente quer sempre dar um passo a mais, sente que o momento é bom, né, de crescimento do clube e o campeonato é longo, né, começam a ter aí as lesões, né, o Crispim sentiu um pouquinho, o Jussa, todo mundo viu ali o ombro, e aí é onde o elenco começa a fazer a diferença, então naturalmente a gente vai aí contar com alguns reforços, mas como eu falo, muito provável que sejam jogadores que venham do exterior e que só poderiam atuar a partir de 1º de agosto. Bom, tem uma pergunta aqui do Michel Teles. Ele diz: presidente, como conciliar esse turbilhão de emoções? Uma semana, está dando um exemplo, né? Até porque faz tempo que não tem cobrança, né? Presidente, tá tudo bem, né? Tá. Uma semana a cobrança, né? Às vezes injusta, da torcida. Na outra semana, um momento de glória. Michel, né? Não é fácil, né, Michel? Não é fácil. Assim, a gente tem que estar muito preparado para os 2 momentos extremos. O momento da raiva, da insatisfação, do ódio, da crítica. E o momento da alegria, da euforia, do pai está bem, o pai é isso, o Fortaleza é o maior. Então a gente tem que saber conviver com as duas coisas. E eu me sinto assim, sempre buscando me preparar para esses momentos. Nem na euforia, nem na dificuldade. Eu procuro não tomar grandes decisões nesses 2 momentos. A gente tem que ter calma para tanto o que vai falar, tanto o que vai decidir, né? E saber lidar com isso, porque futebol é isso. Futebol, vamos lembrar aqui, no tricampeonato, né? Até os 45 do segundo tempo o jogo estava em aberto ali. Podia ser que o Ceará fizesse um gol, a alegria ia ser para eles. A cobrança ia ser para a gente, né? E conseguimos segurar o placar e com mérito fomos campeões, né? Uma campanha sensacional. Lembrar que 5 clássicos esse ano, Fortaleza fez 6 gols, Ceará só fez 1 e vencemos, né, 3, vencemos 2 e empatamos 3. Então um retrospecto muito saudável aí contra o nosso maior rival. E eu sei que o torcedor gosta disso também, a gente também gosta muito. Mas é um mix de emoções ali, né? A gente entrou para esse jogo de ontem, foi empate no primeiro jogo, qualquer resultado poderia acontecer. Um duelo dificílimo contra o Ceará. Saiu um resultado mais elástico, que não é tão comum nos clássicos, mas a gente tem que estar pronto para tudo. O dirigente tem que estar pronto para tudo, para elogio e para crítica. A pergunta agora é da Marcela Carvalho. Ela diz: presidente, como é o seu dia a dia com o técnico, né, com o Vojvoda? Vocês são amigos? Ele está adaptado à capital cearense? Olha, nós estamos desenvolvendo uma relação de amizade, né? Assim, acima de tudo existe uma relação profissional, de respeito. Ele é um cara de um trato muito leve, um cara no dia a dia sorridente, simpático, muito gentil, trata todo mundo no clube assim com gentileza, né? Ele tem até uma certa timidez assim no dia a dia, mas é uma timidez legal, fala com todo mundo assim, às vezes com a cabeça meio baixa, não sei se por causa do idioma, né? Mas um cara que todo mundo já aprendeu a gostar, mas que ali dentro do campo, no vestiário, é um leão, né? Trabalha demais,
tá dentro, observa, concentrado, focado. Fizemos viagem juntos já, até a gente ganhou lá do Atlético Mineiro, entrou no avião, ele foi na poltrona do meu lado, já estava com o computador dele, já estudando o Atlético Mineiro, já, o nosso time, né, falei isso com o Atlético, vendo o que é que a gente fez de certo, de errado, já olhando um próximo jogo, já chamava o analista de desempenho para trocar uma ideia. Então um cara muito trabalhador, relação boa. Não vou dizer que ele está plenamente adaptado à cidade, porque ele tem aqui pouco mais de um mês e não saiu aqui do PC praticamente, né? Foi PC, estádio, viagem, Caucaia, volta, né? Não pôde conhecer ainda a cidade, culinária, alguma praia, alguma coisa assim, muito pouco. Mas eu acho que ele está adaptado ao Fortaleza, né? As pessoas daqui, todos com muito carinho, tratam ele bem demais, ele merece isso. E não só ele, eu gosto de falar da equipe, né? Tem o Vojvoda, que é o treinador, que todo mundo conhece já, mas tem o Naruel e o Gaston, que são 2 auxiliares de campo, os caras de altíssimo nível, e o Adrian Vaccarini, que é o preparador físico, né, que era da seleção do Peru, e chegou um pouquinho depois, mas também já adaptado ao clube, fazendo um grande trabalho. A gente quer que eles se adaptem à cidade, que eles conheçam a nossa cultura, os nossos pontos turísticos, e principalmente, o torcedor tem falado isso pra mim, eles têm que ver o nosso público, né? Esses caras têm que viver aquela emoção do Castelão cheio. Né? Que o torcedor do Fortaleza, ele tá louco para dizer pro Vojvoda, cara, nós gostamos demais de você. O torcedor quer dizer isso. E ele tá dizendo nas redes sociais, tá mostrando tudo isso, mas ele quer dizer ao vivo, ele quer dizer ali na arena, ele quer. E eu também quero que eles sintam essa emoção, porque isso fica no coração, né? Fica no coração. Então, que Deus permita que possa acontecer aí. De poder voltar o público ao estádio e a gente viver isso junto também. Vamos vacinando todo mundo, né? Que aí vai dar certo. Bom, você falou há pouco, presidente, da janela internacional, né? Mas aí eu vou fazer aqui uma pergunta que pode até já ter se encaixado naquela, mas não vou deixar de fazer, que é o Henrique Garcia, que ele diz o seguinte: como andam as tratativas para trazer o Edinho de forma definitiva para cá? O Edinho é um dos jogadores que a gente tem interesse de ser contratado, né? É um jogador que todo mundo conhece dentro do Fortaleza, que a comissão técnica atual também já passou a conhecer, porque nós já mostramos material, então é sim uma das contratações que a gente tem a intenção de trazer nesse modelo aí, de em vindo, só vai poder jogar em 1º de agosto, mas chegaria um pouco antes, né, se tudo der certo. O Guilherme Girão pergunta: presidente, existe intenção de compra dos atletas emprestados ao Fortaleza? Essa pergunta ela teve até na outra vez, né? Não sei se foi o mesmo. O mesmo não, mas uma pessoa não, mas o pessoal. Existe, mas isso depende de alguns fatores, né? Depende do atleta ir bem, depende do atleta querer ficar, depende do time que pertence ao atleta, que o atleta pertence querer vender, do valor que vai ser vendido. Então, são muitas variáveis aí dentro dessa pergunta. Mas jogador que vai bem, a gente quer que fique. Lógico, né? Essa é uma ideia, mas aí vamos ver o restante aí, o desenrolar dos próximos jogos, próximos meses. O Lindenberg Barbosa pergunta: alguma novidade sobre o Lab 1918? Lembro que o País comentou em uma live no ano passado sobre isso, mas nunca mais ouvi falar nada. Memória boa aí do Lindenberg, legal ele falar sobre isso. O Lab 1918 é um espaço que a gente pretende criar aqui dentro do clube, no piscino, acho que daí não dá para pegar, mas lá em cima, né? Lá em cima ali, naquele camarote, como se fosse aquele camarote, a metade daquele espaço, para ser um espaço, um laboratório de inovação. Um espaço onde vai se criar soluções para o Fortaleza, seja em qual área for. Seja no gramado, seja na cozinha, seja no acesso ao jogo, a venda de produtos. Criar startups ligadas ao futebol, pessoas de fora do futebol, pensando soluções para o futebol, né, dentro do Fortaleza, e soluções essas que podem servir inicialmente para o Fortaleza e que depois podem ser vendidas pelo Fortaleza para os outros times. A gente acha uma solução bacana, diferente de como preservar melhor o gramado. Os caras vão lá, pensam, estudam, acham um caminho. A gente pode vender essa solução para outros clubes. Então existe essa ideia, existe esse conceito. Ela já tinha antes da pandemia. Com a pandemia, muitos projetos tiveram que ser paralisados, né? Deixaram ali em stand-by. Esse é um deles, mas espero que seja concretizado, porque seria uma inovação também dentro do clube. O Raimundo diz o seguinte, pergunta na verdade, né? Como você se sente em ter se tornado o maior presidente da história do Fortaleza? Bem, Raimundo, eu não posso me autodenominar assim, né? Eu deixo para o torcedor, principalmente para os que estão há muito, que torcem o Fortaleza há mais tempo, né? Os que
os mais velhos, né, que já viram muitas gestões, eu posso dizer que eu faço o meu melhor. Eu me dou 100% para o Fortaleza, eu vivo Fortaleza, minha família sabe disso, ninguém reclama, porque sabe o quanto eu me dedico, o tanto eu gosto, o quanto eu quero que as coisas deem certo. E eu vou fazer o meu melhor sempre até o último dia. Aí a história vai julgar, o tempo vai julgar. Nós tivemos grandes presidentes que fizeram muito por esse clube, né, em momentos diferentes da história do clube, em momentos que se tirava do bolso mesmo, da família, de dentro de casa, para construir uma parede, para reformar um gramado, para pagar salário. Eram outros tempos, mas foram importantíssimos para a gente chegar até aqui. Então todos eles fizeram alguma coisa. Estou tendo o privilégio, a honra e as bênçãos de Deus de poder estar participando de um momento bonito, importante, bacana, do qual eu tenho muito orgulho, mas o tempo vai dizer em que lugar na história a gente vai ficar. Espero que seja dentro do coração do torcedor, já fica legal. E o Armênio, para a gente encerrar, o Armênio de Araújo diz o seguinte, não é uma pergunta, ele diz que acha que o amigo deveria ficar só mais um mandato, pelo menos. Primeiro presidente do clube no Libertadores, já pensou? Armênio, por que você só deixa essas perguntas pro final? Toda vez eu estou reparando, viu? É aquela cereja do bolo. Não, vamos passo a passo. Eu acho que primeiro a gente tem que conquistar dentro de campo uma vaga para ou para a Série A de 2022 ou para uma Sul-Americana, ou quem sabe, aí é um sonho realmente, né, ir para uma Libertadores da América. Eu acho que isso é o mais importante, o Fortaleza conseguir isso, a instituição conseguir isso. Quem vai estar à frente da instituição nesse momento, isso é um segundo ponto. Eu volto a dizer, vou dar o meu melhor até o último dia. Isso é o meu compromisso com o torcedor. A sequência, Deus vai saber, vai dizer e a gente vai esperar aí o que o caminho, o destino tem pra gente. Tá certo, presidente. Muito obrigada aqui por mais um Tudo em Paz. Né? Quero lhe parabenizar mais uma vez pela vitória, pela classificação, né? Pelo trabalho que vem sendo feito também no Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente vem a cada jogo conquistando pontos importantes e dizer aí para o nosso torcedor que continue mandando perguntas, né? Principalmente essas assim apimentadas e essas que são cerejas de bolo. Ela filtra, ela bota aquelas perguntas, eu não olho antes não, viu? Olha não. Que é para ser realmente aquela coisa natural, né? Para o torcedor se sentir representado, né? Filtraram, fez só pergunta, como é que chapa branca, né? Não é isso, é pergunta que o torcedor fez mesmo e a Dani vai lá e me esconde e me pergunta aqui. Participe e vou mandar aquele recado para não dizer que eu não falei, né? Do sócio torcedor. Gente, por que eu peço sócio torcedor? Porque eu quero esse clube aqui cada vez mais vencedor. É isso que nós queremos. E não existe futebol sem dinheiro. Não existe, é ilusão. É ilusão. Então precisa realmente desse suporte, desse fôlego financeiro que eu tenho para pedir para a torcida mesmo. Porque é para a gente a gente trabalha para eles, né? Nós trabalhamos para o torcedor. Então por isso fica aquele apelozinho. Teve um cara que lançaram aí aquele linha de cabelo, né? De shampoo do Fortaleza. O cara escreveu, lá tô eu, tomando banho, lavando o cabelo, aí aparece o Marcelo Paz. E aí, já pegou sócio? Mas, gente, é pro bem do clube, pode ter certeza disso. Pode me chamar de chato, toda hora falando isso, mas é para que, para que a bola entre, para que vocês fiquem felizes, para que a gente consiga os nossos objetivos. Tá certo, então. Então vamos fazer o sócio, né, gente? E continue mandando a sua pergunta, que logo, logo tem mais uma edição do Tudo em Paz. Até a próxima.